Bom dia, pessoal. Eu me chamo Felipe Loureiro, sou professor do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC e, hoje a gente está aqui para compartilhar aí com vocês esses esforços de pesquisa nossos dos últimos 10 anos, tá? Na modelagem integrada dos transportes e uso do solo, no planejamento da acessibilidade e mobilidade na urbe sustentável. Esses esforços, eles vêm acontecendo no GTEMA e, assim, buscando trazer avanços metodológicos e fenomenológicos na compreensão, dos problemas aí, na busca de soluções para essa cidade que alguns veem sob essa perspectiva, e com essa visão de futuro, mas que, na verdade, é uma cidade muito desigual, e com fortes componentes aí de segregação socioespacial. Nosso grupo de pesquisa entende que vai ser difícil, a cidade aí encontrar soluções mágicas como a do cubo, mas se inspirando também nessa metáfora do cubo, talvez um caminho que possa permitir aí a gente trabalhar numa direção de uma cidade mais justa e com melhor qualidade de vida aí para todos, seja a gente envidar esforços de planejamento se integrando aí com as outras ilhas do conhecimento. No nosso caso, a gente tem se aproximado aí, buscado se aproximar muito da ilha que a gente chama dos urbanistas, mas também dos geógrafos, dos economistas, fazendo com que a aproximação da nossa ilha, que a gente resolveu batizar de Ilha dos Transportistas, que permita construir uma visão integrada e que possibilitar aí um esforço efetivamente multidisciplinar nesse planejamento. E aí o grupo começou a ficar cada vez mais multidisciplinar, mais diverso, tá nas formações. Essa foto está um pouco antiga, esse mais velho aí que está agachado estava fazendo 50 anos nessa época, mas o grupo assim, trabalha com essa hipótese básica de pesquisa de que a modelagem, os esforços de modelagem, aí, tanto conceitual quanto analítica, podem exercer um papel bem mais forte, aí, bem mais decisivo na fase de compreensão da problemática desse processo de planejamento integrado aí dos transportes com o uso do solo, de uma forma que possa permitir aí acontecer uma negociação desses conflitos de interesses que são muito agudos aí, às vezes não tão explícitos, entre os distintos atores aí, principalmente entre os grupos socioeconômicos que vivenciam de forma muito diferente essa cidade. Essa hipótese de pesquisa do nosso grupo, ela está baseada aí nessa premissa da racionalidade comunicativa, em contraponto a uma abordagem tecnicista muito baseada na racionalidade instrumental, que é a tradição aí da nossa formação na área de engenharia de transportes, mas, assim, acreditando nessa premissa de que somente uma compreensão melhor e mais ampla, não só dos problemas vivenciados por cada grupo de atores, mas reconhecendo os problemas dos demais atores, pode permitir essa negociação aí dos conflitos de interesse de uma forma que leve a um acordo, não um consenso, mas um acordo sobre quais seriam os objetivos estratégicos aí para a cidade
e, consequentemente, os objetivos táticos do planejamento e, né, os critérios de avaliação aí, na busca aí por melhores soluções, né, e políticas públicas que possam reduzir aí essas desigualdades, garantindo aí mais qualidade de vida e justiça social. Nosso grupo assim, tem uma inspiração forte aí, né, do trabalho dos holandeses, e aqui eu trouxe citações do professor Marco Bromestrop, lá da Universidade de Amsterdã, né, destacando que trabalhar, né, a integração aí do transportes com o uso do solo, né, desde as fases iniciais aí do processo de planejamento urbano integrado, traz aí, né, desafios, né, ameaças é uma palavra que talvez não seja muito adequada, mas desafios e muitas oportunidades, né, principalmente porque o planejamento integrado, né, ele tenta incorporar essa complexidade aí da cidade, né, tratando aí, né, dois subsistemas, o subsistema do uso do solo e dos transportes, né, cada um com suas variáveis, com sua dinâmica própria, e tentando, né, representar as intra-relações dentro de cada subsistema e as inter-relações entre esses subsistemas. A gente destaca também, né, por meio da citação aí do professor Luca Bertolini, que essa disciplina aí do planejamento integrado, né, ela vem passando por uma transição de paradigma, né? E aí o planejamento do transportes, assumindo que é um componente dentro desse planejamento urbano, né, a gente, durante muito tempo, a gente trabalhou, né, buscando objetivos maiores aí, que se restringiam muito, né, ao desempenho da rede de transportes, né, como, né, reduzir congestionamentos, né, isso, usando muito um ferramental baseado aí na racionalidade instrumental, né, nessa nossa formação tecnicista, né, com ferramentas do tipo, por exemplo, os, né, antigos modelos aí, 4 etapas, né, que a gente supunha que eles permitiriam, né, que a gente conseguisse representar adequadamente, né, a realidade do sistema de transportes e, com isso, poder, né, prever aí cenários futuros de modo a avaliar melhor essas intervenções no sistema de transportes. Bom, no novo paradigma, né, esses objetivos maiores, esses propósitos maiores, né, da sociedade, têm incorporado, né, novos princípios aí de equidade, de sustentabilidade, né, sustentabilidade não só ambiental, mas, né, especialmente social, né, por meio de processos aí, né, baseados aí numa nova lógica, né, da abordagem colaborativa, né, da racionalidade comunicativa e, consequentemente, com, né, novas ferramentas também, né, principalmente ferramentas que permitam a gente modelar, representar aí essas intra e inter-relações entre os diversos subsistemas aí da cidade. Nosso grupo, nos últimos anos, né, tem procurado estabelecer parcerias, né, porque, claro, que esse desafio aí é difícil de ser enfrentado, né, sozinhos, né, e aí a principal, né, parceria que a gente, né, tem consolidado é na rede Newmar, né, que é a rede, né, supostamente aí da pesquisa na acessibilidade e mobilidade urbanas inteligentes, né? Esse inteligente aí, na verdade, significa, né, buscando, né, sistematizar um conhecimento, né, a partir aí de análise de dados, principalmente de dados, né, em tempo real, quer dizer, uma nova gama aí de possibilidades de fontes de informação que a gente tem, né, de modo que essa análise, esse esforço analítico baseie, né, uma tomada de decisão inteligente, né? E aí o inteligente representando uma tomada de decisão que efetivamente trabalhe na direção aí dos objetivos, né, dos propósitos maiores aí
de melhoria da qualidade de vida e da justiça social nas nossas cidades, né? A rede Nilmar, ela inicialmente foi instituída, né, entre o nosso grupo da UFC e o grupo de planejamento também de transportes do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e nesses últimos, né, 2, 3 anos tem agregado aí novos parceiros, né, internacionais e também nacionais, né, como, né, o grupo do Cefet de Minas Gerais, né, coordenado pela professora, né, Renata Oliveira, que, assim, tem, né, junto com também outros pesquisadores, né, da professora Mariana, da USP, e alguns outros, né, parceiros aí já de mais tempo, né, de outros programas de pós-graduação aqui no Brasil, tem possibilitado que a gente consiga, né, trabalhar nesses 3 pilares que a gente estabeleceu, né, desse nosso esforço de pesquisa, que seria um primeiro pilar voltado para o processo de planejamento, né, um segundo pilar voltado para, né, mensuração, né, desses problemas, dessas desigualdades, e um terceiro pilar, né, centrado aí na avaliação, né, não só dos problemas, como também avaliação ex ante e ex post de alternativas aí de intervenção e de políticas públicas. Dentro desses 3 pilares, né, o nosso grupo tem trabalhado com os seguintes objetivos, né? Primeiro, no pilar do planejamento, aí do processo de planejamento, consolidar conceitualmente a essência do paradigma, né, do PAMOS, que é como a gente, né, batizou aí esse novo paradigma de planejamento da acessibilidade e mobilidade na URB sustentável, criticar os esforços de planejamento do uso do solo e dos transportes em Fortaleza nas últimas 2 décadas, né, à luz desses elementos essenciais aí do PAMOS, e consolidar um modelo conceitual, né, ALUT, ou seja, das interações, intra e interrelações entre os subsistemas, não só do uso do solo e de transportes, como também de atividades, que permitam a melhor compreensão da problemática urbana a partir da representação, né, dessas relações aí entre esses 3 subsistemas. No pilar da mensuração, nossos objetivos são propor indicadores para caracterizar desigualdades socioespaciais na acessibilidade e mobilidade urbanas, aplicar os ferramentais de data mining, estatística espacial aí na estimação desses indicadores, né, gerados por Big Data aí, das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, que hoje permitem que a gente tenha dados em tempo real aí dos diversos subsistemas de transportes, né. Desenvolver e implementar métodos de calibração e validação de modelos LUT, né, aqui para Fortaleza, e diagnosticar estrategicamente a problemática da acessibilidade e mobilidade urbana por meio da inferência causal e estatística. No pilar da avaliação, né, a gente tem corrido atrás desses 3 objetivos aí, de consolidar uma metodologia de avaliação estratégica da problemática da acessibilidade e da mobilidade urbanas, tá? Incluindo análise de avaliação ex ante e ex post, validar a proposta metodológica, né, desenvolvida por meio da análise evolutiva aí dessas desigualdades socioespaciais em Fortaleza, tá? E avaliar, né, os impactos sociais, econômicos e ambientais aí das intervenções que vêm sendo planejadas, né, propostas e implementadas nas últimas décadas aqui na nossa cidade. Dentro de cada pilar desse, né, tem questões de pesquisa que a gente tem centrado mais nossos esforços. Eu vou passar rapidamente aqui no primeiro pilar, que é o do processo de planejamento, uma questão de pesquisa que para a gente foi uma das primeiras aí a gente a enfrentar, que diferenças conceituais, né, a gente entende entre acessibilidade e mobilidade e como, né, esses 2 conceitos aí, ou até valores aí e princípios, né, da nossa coletividade, como é que eles se relacionam. Uma segunda questão de pesquisa nesse primeiro pilar é qual a relevância aí de diagnosticar, né,
esses problemas de acessibilidade e mobilidade, especialmente das desigualdades socioespaciais, no contexto aí de um planejamento estratégico, né, urbano e integrado. Uma terceira questão é como, né, esses princípios de equidade e sustentabilidade podem nos ajudar aí a, né, definir esses problemas de desigualdades na acessibilidade e mobilidade, né? E aí a gente vem trabalhando em cima de uma proposta que tem sido construída aí pelo grupo de, né, tipologia dessa problemática, né, para que a gente, né, tenha condições de avaliar aí, né, os problemas e posteriormente as, né, alternativas de solução, mas também, né, olhar para, e aí é uma quarta questão de pesquisa ainda nesse pilar, que por que esse novo paradigma de planejamento da acessibilidade, ele ainda, né, não consegue, né, ser implementado e ser abraçado aí, né, pelos gestores das nossas cidades brasileiras. No segundo pilar, a gente, né, de mensuração, a gente, né, tem trabalhado com uma questão de pesquisa voltada para os indicadores, né? Que indicadores é que poderiam melhor representar aí e permitir uma caracterização dessas desigualdades aí na acessibilidade e mobilidade, né? Como é que o Big Data, né, pode ajudar a gente na estimação desses indicadores, tá? Como, né, esforços de calibração e validação de modelos integrados aí de transportes e uso do solo podem também nos ajudar a produzir um conhecimento aí, né, que permita a gente fazer essa caracterização e esse diagnóstico, né, desses problemas, tá? E, né, como inferir aí relações, né, de causalidade, de causa e efeito, né, nessa problemática das desigualdades, né, socioespaciais, da acessibilidade e da mobilidade. No terceiro pilar da avaliação, né, uma primeira questão que surge é como, né, partindo desse esforço de avaliação estratégica dos problemas aí de caracterização e diagnóstico no nível estratégico, como é que a gente, né, pode contribuir aí no processo de planejamento urbano, recomendando aí talvez um procedimento, não, uma metodologia de classificação do território, de forma que a gente possa priorizar e hierarquizar, né, os objetivos estratégicos aí, né, da comunidade, né? E quando a gente diz a gente, né, na verdade são os atores aí negociando seus conflitos de interesse e poderem, né, se perceber, se identificar aí dentro dessa problemática, assim como os demais atores, e negociar aí onde é que são as áreas mais, né, urgentes aí, mais com problemas mais graves de desigualdades que necessitariam, né, de um olhar especial, né, e soluções aí, né, que buscassem realmente reduzir essas desigualdades, né, principalmente elevando aí esses níveis de acessibilidade e mobilidade para essa população, né, que faz parte aí do grupo mais vulnerável. Uma segunda questão de pesquisa na avaliação é como avaliar melhor, né, essas políticas de uso do solo, intervenções aí no sistema de transportes, né, considerando essas desigualdades tanto sobre o espaço quanto entre grupos, né, socioeconômicos e também, né, ao longo do tempo, entre gerações, né, para que, né, soluções que aparentemente sejam, né, eficientes ou até eficazes aí no curto e médio prazo, que elas, né, não tragam impactos aí negativos, né, para as gerações futuras. Tá? Uma terceira questão de pesquisa diz respeito, né, aos indicadores, né, a como mensurar aí essa problemática, porque na hora de avaliar, né, talvez a gente, né, se depare aí com situações em que diferentes indicadores vão retratar, né, de forma distinta essa realidade, né, realidade, né, dessas desigualdades sobre o espaço e entre esses grupos sociais.
E, por fim, né, que políticas, né, como é que a gente pode contribuir aí metodologicamente, né, na proposição de políticas e de alternativas aí de intervenção que atuem não só, né, no sistema de transportes, né, mas também aí na distribuição, né, espacial, né, dos usos do solo, das atividades, tá? De modo que por meio, né, desse conceito aí central da acessibilidade, a gente consiga promover aí, né, uma melhor qualidade de vida, com mais justiça nesse acesso, né, da população, dos distintos grupos aí dessa população, né, às oportunidades, né, de atividades, de trabalho, de educação, de saúde, de lazer, que a cidade deve proporcionar aí de uma forma, se não igualitária, mas pelo menos com equidade. Eu vou encerrar só listando aqui nossos parceiros internacionais, né, e agradecendo também a essas parcerias, e vou pedir licença a vocês para passar a palavra para o Matheus, que vai apresentar aí o andamento da pesquisa dele, e aí vocês vão já perceber onde é que essa pesquisa de mestrado do Matheus se encaixa aí dentro das questões e dos pilares aí da nossa linha de pesquisa. E aí, a minha sugestão é que, após a apresentação do Matheus, a gente possa interagir, né? E aí a gente gostaria muito de trocar ideias, né? Se houver o interesse de vocês aí, esclarecer aí alguns pontos e desejos, né, e desafios aí do nosso grupo de pesquisa. Então, obrigado pela atenção e passo a palavra aí para o Matheus. Oi, gente. Ixi. Bom, vou começar aqui minha apresentação, né? Só trazendo aqui, né? Eu sou o Matheus Fontinelli, eu sou aluno de mestrado, sou orientado pelo professor Felipe, né? Já o conheço aí há uns 8 anos, né? Bom, desde o ano passado a gente está envolvido nessa pesquisa de mestrado para falar, né, de um assunto que recai... Deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui. Pronto. Para falar de um assunto que recai nesse pilar do meio, né, esse pilar da mensuração, como ele falou, o grupo de pesquisa, ele se orienta em torno desses 3 pilares, né, e aí eu, desde o início, né, desde aí do meu percurso aí de pesquisa, eu tenho me voltado para essas questões aí de mensuração, em particular a modelagem comportamental, né. Então, vou apresentar aqui o título da pesquisa, é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida aí desde o início do ano. Tá? O título é esse, né, uso da inferência causal na análise dos determinantes da demanda por transporte, né. Então, inferência causal, a gente conhece a inferência estatística, né, essa causal aí é algo que não é tão conhecido, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, e determinantes, né, então, o que é que explica, né, o que é que assim, tem influência sobre essa demanda por transportes. Essa apresentação, ela preferi organizar ela aqui em quatro partes, né, desde a contextualização em que eu pretendo apresentar as lacunas, né, passando aí pelos objetivos, a revisão eu já vou trazer ela junto com a proposta metodológica e aí depois falar das contribuições e dos resultados. Né? Eu ia sugerir, né, se vocês quiserem colocar alguma pergunta no chat, né, dependendo da pergunta eu posso ir respondendo ao longo aí, ou então, se for uma pergunta mais difícil, eu deixo para o final. Né? Bom, por quê, né, eu acho que também faz parte dessa justificativa da pesquisa, né, entender por que ela recai sobre essa mensuração, né, que é esse pilar aí da Newman, né. Quando a gente fala de demanda por transportes, né, a gente, comumente, né, é tradição, né, a gente visualizar essa demanda como matrizes OD, né, essas matrizes OD, elas podem ser representadas
através de linhas de desejo, né? E essa demanda por transporte, né, transporte de passageiros, de carga, por diferentes modos aí, né, ela se materializa em carregamentos, né? O que a gente efetivamente visualiza são os carregamentos. Hoje em dia, com o advento aí de algumas tecnologias, a gente já tem dados em tempo real, né, de como é que essa demanda ela está carregando as redes de transporte, né, rede de transporte, tanto a rede viária quanto o sistema de transporte público, né, por exemplo. E aí a gente costuma, né, quando a gente fala de modelagem de transporte, a gente costuma traduzir essa demanda em decisões de viagem. Eu coloquei aqui algumas decisões que comumente, né, são representadas ou explicadas, desde a realização das viagens, passando pela frequência, horário de partida, destino, modo, rota e encadeamento, né? Então, a gente consegue reconhecer, por exemplo, que, sei lá, a modelagem tradicional, as abordagens clássicas, ali, 4 etapas, elas são formas, né, de tentar representar essas decisões de viagem, né? Aí faz-se aí uma representação simplificada, por exemplo, assumindo que há uma sequência lógica nessas decisões, né? Acho que uma das principais hipóteses, né, do nosso grupo de pesquisa é de que a gente pode modelar, a gente modela para melhor compreender, né? Por exemplo, não só isso, mas, por exemplo, os determinantes das decisões de viagem. Eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer que a gente pode modelar para prever, mas que, inclusive, eu considero mais relevante essa compreensão, tá? E aí eu coloquei aqui duas abordagens muito utilizadas, né? A regressão, aqui eu coloquei a regressão linear, é um exemplo, mas existem outros tipos de regressão, né? Regressão logística, por exemplo, e os modelos de escolha discreta, né? Esses modelos de escolha discreta, eles representaram um avanço muito importante nessa modelagem comportamental, né? Porque a partir desse tipo de modelo, a gente já consegue representar as escolhas de uma forma bem mais explícita, né? E aí, o que é que geralmente se faz, né? A gente estima modelos, né? Aí coloca a nossa tabelinha com os resultados lá no nosso artigo, e aí discute os resultados dessa modelagem, né? Assim, acho que a crítica principal que se faz é que, bom, eu tenho um resultado estimado aí, né? E eu vou interpretar um fenômeno com base numa estimativa, né? Às vezes se costuma olhar muito também para o valor P, né? Mas, assim, o que é esse efeito positivo, né? Por exemplo, aqui eu peguei uma variável aqui com esse coeficiente estimado, 0,311. O que é isso, né? Isso é um efeito causal? Isso é uma associação? Existe uma certa confusão, né? Ou até uma certa confundimento aí de definições, né? Sobre o que esses coeficientes eles estão significando. Quando a gente começa a investigar um pouquinho melhor essas questões, a gente percebe, né, que existem distinções claras aí, né, quanto ao que seja correlação e causalidade, que há diferenças consideráveis aí, né, existem diferenças claras entre esses dois conceitos. Então, só olhando para esse modelo estatístico, a gente não pode afirmar, por exemplo, que há um efeito, há um impacto, né, causal aí, por exemplo, de uma variável como a que está sendo apresentada aqui, só porque esse modelo estatístico aí, né, trouxe algum resultado. Acho que a principal base teórica para a gente compreender um pouco melhor essas questões de causalidade vem do Pearl, né? Ele é um pesquisador lá da área da computação, da inteligência artificial, e que ele sentiu necessidade de melhor formalizar, né, essas questões aí relativas à causalidade, a processos causais, né? E aí ele formalizou isso através de uma disciplina, né, que se chama inferência causal. Então, daí o motivo de aparecer inferência causal lá no título da pesquisa. E o que a gente entende, né, assim, é que esse tipo de ferramenta, né, voltada especificamente para o entendimento, a compreensão das relações de causa e efeito, ele ainda não se vê materializado, né, utilizado aí
incorporado pela engenharia de transporte, pelo planejamento de transportes, e, em particular, na compreensão dessas decisões de viagem. Coisas que o pessoal lá da medicina, da epidemiologia, já vem utilizando há alguns anos. Então, daqui a gente chega na questão motivadora aí do esforço de pesquisa, né? Como investigar essas relações de causa e efeito nas decisões de viagem, incorporando essa perspectiva aí da inferência causal. Então, a gente quer se debruçar sobre essa questão da causalidade, né, e distinguir, né, possíveis relações causais de relações associativas, de correlações. O objetivo geral dessa pesquisa, então, é desenvolver uma proposta metodológica para a gente analisar essas questões aí e incorporar esse paradigma da inferência causal. Coloquei aí alguns objetivos específicos que vão desde a construção dessa representação conceitual até a aplicação do método, né? Eu acho que, ao longo dessa apresentação, esses objetivos vão ficar mais claros. Então, a proposta metodológica, ela está, pelo menos da forma como eu coloquei aqui, né? Ela está baseada em quatro etapas metodológicas, né? Que vão desde dessa representação de como é que a literatura explica essas decisões de viagem, passando pela formulação dessas hipóteses de causalidade. Aí a gente deixa de falar de causalidade, passa a falar de estatística, e aí chega na mensuração dos efeitos causais, né? Ou seja, qual é a pergunta que a gente quer responder no final é essa, né? Quais são os determinantes das decisões de viagem e qual é a parcela que cada um deles explica? Acho que é interessante a gente perceber que o esforço parte de uma teoria a priori e, por meio da inferência causal, a gente possibilita formalizar essas hipóteses de causalidade que vão ser testadas com a inferência estatística. A ênfase aqui recai muito mais sobre a inferência causal do que a inferência estatística. A gente vai falar já qual é a diferença aí, algumas das diferenças entre essas duas coisas, né? Esses dois tipos de inferência. E é importante perceber que esse aqui é o que se chama de esforço confirmatório, né? A gente parte de uma teoria, vamos testar hipóteses, né? Vamos investigar hipóteses sobre essa teoria. Falando aqui um pouquinho dessa representação conceitual, que seria a primeira etapa metodológica. Acho que o estudo mais importante, o estudo essencial aí que balizou o nosso esforço até agora, esse estudo do Van Wee, né, um holandês, que ele entende que o comportamento de viagens, ele é explicado, né, ele é determinado por 3 grupos de fatores: as necessidades e desejos, a localização das atividades e as resistências ou impedâncias de viagem. É interessante reconhecer que essas inter-relações entre esses elementos não são tão claras, né? Existem relações aí de feedback, né, de retroalimentação. É um fenômeno muito complexo, que foi representado aqui de uma forma muito simplista. Essa teoria desenvolvida pelo Van Wee, ela é baseada na teoria utilitária, né, na forma como a turma lá da escolha discreta entende o fenômeno aí das decisões de viagem, que os agrupa, né, em atributos socioeconômicos, atributos do nível de serviço e atributos de uso do solo. Então, a gente está falando da mesma coisa, observada de 2 formas diferentes, né? Os atributos socioeconômicos, eles são utilizados para representar as necessidades e desejos. Os atributos de nível de serviço representam as impedâncias, e aí os atributos de uso do solo representam a localização das atividades. E aí a gente vai avançando um pouquinho nessa representação, né, incorporando aí elementos mais complexos, né? Essa representação aqui da Van Acker e outros autores aí em 2010, né, então 8 anos depois daquela representação inicial lá do Van Wee, ela já incorpora elementos mais difíceis ainda da gente compreender, né, que são essas características psicológicas e sociais, né, as percepções, as preferências, os hábitos, as atitudes, né, que influenciam desde as decisões locacionais até as decisões de viagem. Então, a gente entende que se a gente vai se apropriando cada vez mais ali, né, de, sei lá, elementos de outras disciplinas, da psicologia, da geografia, a coisa vai aumentando muito em complexidade. A gente chegou, né, nesse primeiro momento com essa representação conceitual aqui,
que isso aí já é uma produção, né, que a gente incorporou, né, nessas necessidades e desejos, elementos das atribuições do lar, da vida profissional, das necessidades individuais, tudo isso mediado, né, tudo isso aí envolvendo uma negociação num orçamento de tempo. Né? As necessidades e desejos, elas não explicam sozinha esse comportamento de viagem, porque existe aí uma influência da acessibilidade, tanto pela proximidade às oportunidades, quanto pela posse de veículos, né, e outras fontes de impedância. A violência, existem, para cada tipo de fenômeno que a gente vai analisar, existem uma série de impedâncias aí, né, algumas que a gente nem consegue observar diretamente. E aí, tudo isso regido aí pelo padrão de vida. Ou seja, a renda, né, entre todas as palavras, a renda. Existem aqui uma série de inter-relações, né? Então, a gente vê que, por exemplo, a acessibilidade influencia nas decisões de viagem, mas ela também impacta aí, de alguma forma, nas necessidades e desejos, né? E essa trama aí de relações diretas e indiretas é que torna esse fenômeno cada vez mais complexo, da gente, inclusive, modelar, né? Aí a gente pegou essa representação conceitual e detalhou mais, né? A gente foi analisar aí mais a fundo uma problemática envolvendo as questões de gênero, né? Eu não vou detalhar esse mapa mental aqui, mas só para mostrar, né, que essa representação aqui mais global, ela se desdobra em uma representação mais detalhada, e se a gente quisesse detalhar isso aqui, a gente aí não podia mais, porque existe uma complexidade muito grande. Então, assim, a gente partiu desse mapa mental aqui e vamos avançar agora. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma representação, como é que a gente vê esse fenômeno, né? E aí agora a gente vai tentar incorporar isso aqui sobre a perspectiva da causalidade, né? Então, vamos pensar aqui primeiro, o que é que seria uma hipótese de efeito causal? É uma pergunta muito difícil, mas a gente assim, até para favorecer aqui a operacionalização do que a gente quer fazer, a gente colocou, né, para a gente, uma hipótese de efeito causal é quando, ao fazer variar um valor de uma variável x, isso leva a uma variação no valor de y. Mas não é só isso, porque a gente tem essa condição, a turma da economia, né, utiliza bastante, que é a condição ceteris paribus, né, quando todas as demais variáveis ficam constantes. Então, a gente percebe que causalidade é mais do que associação, né, não é só duas coisas que aumentam ou diminuem conjuntamente. Existe aí essa condição a mais. A causalidade, ela se investiga por meio de diagramas causais, e o nível de complexidade de diagramas causais como esse daqui, né, em que cada bolinha representa uma variável e as setas representam efeitos, aí, hipóteses de causa e efeito, e aí esse nível de complexidade, ele é uma balança, é um compromisso, né, entre o que é aplicável na prática, lembrando que a gente precisa de dados, né, para investigar essas hipóteses, e que seja suficientemente detalhado aí para a gente atender aos objetivos do estudo. A forma como a gente entende essa perspectiva da causalidade é que, existem processos causais aí que explicam as decisões de viagem. Esses processos causais são muito complexos, a gente não consegue saber aí exatamente toda essa dimensão desses processos, e o que a gente vê são observações. Quando a gente faz pesquisas OD, quando a gente captura dados ali do Big Data, né, aqueles dados ali dos carregamentos na rede, isso são observações ali que podem ser traduzidas em associação e independência, né, e que são reflexos, né, de processos causais ali que estão acontecendo e que são desconhecidos. Eu peguei aqui um exemplo, peguei duas variáveis aqui, tá? A posse de automóvel e a mobilidade por modos motorizados individuais. Aqui, né, no eixo X, a quantidade de veículos motorizados, no eixo Y, a mobilidade média por modos motorizados individuais. Então, a gente vê que quanto mais veículos motorizados no domicílio, maior a mobilidade média. Interessante perceber que mesmo quem não tem veículo motorizado, ainda tem alguma mobilidade, né, por modos motorizados, né? Existe a carona, existe o Uber, existe o táxi, né? E a gente vê uma correlação. Nosso esforço aqui é entender que processo causal é esse que gerou esse resultado aqui, que eu estou vendo. Isso aqui é uma fotografia, né? Então, eu quero entender o que é que está por trás dessa fotografia. A gente começa a hipotetizar, ok, existe ali alguma correlação. Se existe correlação, o que é que pode estar explicando essa correlação, né? Coloquei aqui,
a posse de auto e moto pode estar impactando na mobilidade por auto e moto, ou pode ser o inverso, né? Pode ser que a mobilidade por auto e moto esteja impactando na posse. Ou até mesmo pode ser que tenha uma terceira variável que cause as duas, né? Então, assim, isso tudo pode estar acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, na verdade, pode ser que tenham efeitos diretos e indiretos, né? Aqui foi uma representação simplificada, isso aqui, de forma alguma, real, assim, isso aqui é uma hipótese, né? A gente pode hipotetizar de que existe aí, né, um rendimento individual que está impactando tanto na posse quanto na mobilidade, né? Que essa posse impacta na pressão, no orçamento de tempo, e a gente vê, né, que esse efeito da posse sobre a mobilidade, ele tem um efeito direto, né, que é a setinha que liga as duas, mas também tem um efeito indireto que passa por pressão no orçamento de tempo, né? E muito interessante é perceber que, ó, se eu quero entender esse efeito causal, que eu já estou assumindo que é um efeito causal aí, que tem efeitos diretos e indiretos, eu tenho elementos aqui que estão me atrapalhando, né? Essa renda individual aqui, ela está causando correlação, mas é uma correlação que não é de causa e efeito, né? Que não é causal, que não explica aí diretamente a mobilidade por auto e moto, né? Que seja devida à posse, né? Então, o esforço de causalidade, ele de entender a causalidade é basicamente esse, né? Eu observar os efeitos causais, né? Eu identificar os efeitos causais que eu quero separar, mas também perceber que existem outros fatores aí que podem estar trazendo ruído, né? Que podem estar confundindo aí essa minha análise, né? E que eu preciso separar. Então, uma outra possibilidade aqui, tá? Um exemplo aqui, né? Quando eu falo de orçamento de tempo, né? Eu entendo que existe uma dualidade, né? Entre as atribuições do lar e a inserção no mercado de trabalho. Quando a gente vai se aprofundando nessas questões de causalidade, a gente percebe, né, que pode existir correlação entre duas variáveis, mesmo quando elas não são ligadas aí por relações de causa e efeito, porque existe uma consequência em comum, né? Quando essa consequência em comum ela é observada, né? Então, eu tenho 24 horas por dia, o orçamento de tempo, né? Eu tenho 24 horas por dia, e aí, quer dizer, se eu tenho mais atribuições do lar, eu tenho menos inserção no mercado de trabalho, ou o contrário. Então, assim, a gente vai percebendo que, para estudar causalidade, a complexidade do fenômeno vai trazendo dificuldades ali para a gente separar, né? O que é causa e efeito, o que é uma correlação ali que não é causal, que é o que a gente chama de correlação espúria, né? Então, desenvolvemos aqui uma proposta de diagrama causal, né? Como eu disse, cada bolinha dessa aqui é uma variável, né? E aí o esforço aqui, na verdade, consiste em investigar se essa explicação faz sentido, né? Esse processo causal hipotetizado, ele consegue, né, explicar aquelas correlações que eu observo. Então, assim, qual é a lógica aqui do esforço, né? Eu tenho ali um caminho causal que explica, né, essas relações de causalidade, só que a gente viu aqui que existem o que eu chamei aqui de backdoor, né, que são elementos que estão trazendo correlação, mas que não são causais, né? Então, eu falo de viés. Então, o que a gente quer é isso, separar o que é efeito causal desses efeitos não causais, né, para que a gente consiga efetivamente mensurar a causalidade. E aí vem a primeira dificuldade, né? Será que a gente consegue observar todas essas variáveis? Eu tenho aqui variáveis relativamente abstratas, né? Necessidades da família, inserção no mercado de trabalho, até acessibilidade. Será que eu consigo mensurar essas coisas? E aí, né, vem aí essas dificuldades. Bom, existem formas, né, o esforço é de fazer um diagrama causal, testar o diagrama causal. Então, para isso, existem testes estatísticos, a regressão é uma possibilidade, né? A gente pode analisar esses efeitos causais com uma regressão, né? A gente pode converter esse diagrama causal, então, em uma equaçãozinha e testar essa equação, né? Calibrar uma equação e estimá-la. Então, o esforço aqui é de formular hipóteses de causalidade, né? Representar elas nesse diagrama causal, né? Com as variáveis, as setinhas, e aí converter isso em um modelo estatístico que possa nos permitir testar essas hipóteses. Desses modelos são os modelos de equações estruturais. Eles vêm sendo bastante utilizados, mas nem sempre eles vêm sendo utilizados nessa perspectiva, né, da inferência causal, né, ou seja, de efetivamente
está testando hipóteses de causalidade ali, hipóteses formuladas a priori. Essa daí é uma das grandes críticas que a gente faz. Mas, da forma como a gente entende, esses modelos, eles podem sim ser utilizados para não só representar esses processos causais, mas para testá-los. Aqui foi o nosso modelinho, né? A gente, isso aqui é o resultado da estimação, como eu disse, lá para uma problemática voltada para o gênero, né? Então vamos só assim, perceber qual é o caminhamento aqui do nosso esforço, né? A gente tentou explicar um fenômeno, elaborou ali um mapa mental, né? Aí elaborou depois um diagrama causal que explicita essas hipóteses de causalidade. Quem é que causa quem? Né? Será que existe ali uma fonte de causa comum, né? Porque se houver, eu preciso controlar. Adultos do lar aqui, né? Essa variávelzinha aqui, adultos do lar na família, é um exemplo disso, né? É uma causa comum de necessidades da família e de produção de reais que eu quero controlar, né? Porque eu entendo que vai haver viés se eu não controlar, é a tal da endogeneidade, né? E aí a gente estima esse nosso modelo, como foi feita toda uma perspectiva aí causal, né, em que a gente observou quem é que causa quem, se existem efeitos diretos e indiretos, a gente pode atribuir efeito causal, significado causal a essas estimativas, né? Então, é o mesmo modelinho estatístico, né, do que aquele que eu apresentei lá no início, com aquela tabelinha, só que agora a gente tem justificativas muito boas, ou pelo menos a gente acredita, né, que tem justificativas boas para interpretar isso do ponto de vista causal. Então, assim, a gente está utilizando a estatística para confirmar uma hipótese elaborada a priori. Né? A crítica que se faz é que, muitas vezes, não existe esse esforço preliminar de buscar aí, né, construir uma representação aí mais conceitual para depois investigar. A gente, às vezes, corre muito para usar um modelo, e aí a gente estima, né? E aí, o que é que isso quer dizer? Se a gente não tem um esforço preliminar de reflexão, pode ser que o resultado da nossa estimativa ele esteja representando apenas correlações, né? E não relações de causalidade. E aí, quando a gente for tirar conclusões, a gente pode estar tirando conclusões equivocadas. Bom, para finalizar aqui, só algumas das contribuições que são esperadas para esse trabalho. Contribuições aí metodológicas e fenomenológicas. Então, falando aqui das fenomenológicas, primeiro, a gente se debruçou sobre uma problemática aí das diferenças nos padrões de mobilidade por gênero, né? E aí a gente trouxe, né? A gente vem trazendo aí algumas conclusões com base nesse nosso esforço, né? Que se voltam aí, né? Para o papel da divisão sexual do trabalho nos padrões de mobilidade de homens e mulheres. E esse esforço, ele se baseou nessa construçãozinha, nessas etapas metodológicas. Né? Então, assim, a gente entende que, ao trazer esse ferramental, aí, né, essa abordagem nova, que é a da inferência causal, a gente está trazendo uma contribuição metodológica, né? A gente está trazendo uma perspectiva que nos permite aí, operacionalizar, né, essa investigação das relações de causa e efeito, e isso tem um desdobramento muito importante no processo de planejamento, né, especialmente aí em duas etapas, né, o diagnóstico e a avaliação de alternativas. Quando eu falo de diagnóstico, eu estou falando aqui dessa etapazinha de validação das relações de causa e efeito, né, em que eu vou me debruçar não mais sobre relações de causa e efeito em um fenômeno, mas em uma problemática, e aí a gente vai querer tentar validar como é que essas problemáticas, como é que esses problemas se interrelacionam, e na avaliação de alternativas eu quero olhar, em particular, para os impactos de intervenções, de políticas de transporte. Se fala de avaliação ex post, né? E aí a gente vê que também a gente tem que ter um rigor causal muito grande para falar de avaliação de alternativas, sejam elas, sei lá, avaliação de alternativas aí de intervenções, né? No sistema de transportes, né, para a segurança viária. É uma problemática, esse tipo de ferramental, ele é compartilhado aí por algumas áreas do planejamento de transportes. Bom, é isso. Eu deixo aí, caso alguém queira
fazer pergunta, mandar aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, né? Temos aí, acho que uns 8 minutos, 10 minutos aí, se quiserem perguntar. E estamos abertos aí, né, a críticas, a sugestões. É um ferramental muito novo, então a gente está querendo incorporar isso para compreender essas decisões de viagem, que é uma coisa muito, muito difícil, né? A gente, especialmente, como eu falei, é um fenômeno muito complexo. Então, deixo aí para se alguém quiser comentar, criticar, fica à vontade. Obrigado, Matheus, pela apresentação feita com muito entusiasmo, mas também assim muito cuidado, né, e atenção para que a gente pudesse entender melhor aí essa proposta metodológica da inferência causal, né, na mobilidade, nesses fenômenos aí de decisões de viagem. Então, a gente abre aí, né, para conversar com vocês, né, e estou vendo que tem pessoas de fora, né, do Petran, da UFC, sejam bem-vindas, tá? E assim, é uma oportunidade muito boa, né, pelo menos ter esse lado positivo aí, da gente agora poder interagir mais, né? Então, fiquem à vontade, tá? Eu acho que essa pergunta, eu vi uma pergunta aqui, achei bem interessante. Assim, esse tipo de ferramenta, né, machine learning aí de modo geral, né, ele já vem sendo utilizado aí para estudar esse tipo de questão, né. Assim, a gente tem uma crítica aí muito, muito grande, né, quanto não ao ferramental em si, né, o machine learning, a gente, quer dizer, não vai utilizar esse tipo de ferramental aqui, mas a gente reconhece que ele pode e vem sendo utilizado, né? A nossa crítica principal, eu acho que ela está aqui, né? O nosso esforço aqui é um esforço confirmatório, então a gente tem uma teoria, a gente foi lá na literatura e buscou construir aí um raciocínio, né, uma representação desse fenômeno, e depois a gente foi testar. O que a gente vê muito nessas abordagens aí de machine learning é que é meio que guiada pelos dados, né? Então, os dados, eles vão guiando ali o processo de construção ali de hipóteses de hipóteses de causalidade, né? Então, assim, a gente diferencia, né, sei lá, abordagens exploratórias de abordagens confirmatórias, né? Eu acho que, assim, existe um potencial grande para a utilização do machine learning. Agora, o problema não está nessa ferramenta, está na forma como ela é utilizada. Tem um teoremazinho lá que diz que eu posso ter processos causais, né, distintos que expliquem os mesmos padrões de associação. Então, para um mesmo conjunto de dados, eu posso ter uma série de processos causais ali teóricos possíveis que expliquem um fenômeno. E aí, quer dizer, se eu parto dos dados para entender ali para tentar buscar, né, recuperar um processo causal, eu tenho ali uma bifurcação. Eu posso ter vários processos causais que explicam os mesmos dados. Então, assim, é isso que a gente vem criticando, né? Os dados, eles podem e devem ser utilizados ali, mas de um ponto de vista a posteriori, né? Primeiro eu formulo a teoria, depois eu testo, e não o contrário. Mas realmente é algo que vem emergindo bastante aí, né? Aproveitando até para lembrar e reforçar que, normalmente, na área de planejamento e operação também, a gente trabalha com dados observacionais, né? Diferentemente, né, das abordagens experimentais, né? Quando a gente monta um experimento e projeta esse experimento, aí talvez esse ferramental da inferência estatística venha de uma forma adequada para, né, apontar aí evidências significativas de hipóteses que foram levantadas a priori, né? Mas, quando a gente trabalha com dados observacionais, e aí principalmente no nível estratégico, tá, pessoal? Basicamente pesquisas, né, origem, destino e domiciliares, e agora, felizmente, né, uma outra gama enorme aí de dados,
né, em tempo real, mas não tem como garantir que a gente está controlando adequadamente essas variáveis que o Matheus chamou a atenção aí, que, né, consolidam aí o que a teoria chama de backdoors, né? Assim, é legal a gente perceber que existe um paralelo, né, dessa teoria aqui, né? Essa teoria, ela vem sendo utilizada há muito tempo, né? Ela só foi formalizada recentemente com o esforço aí do Pearl, mas assim, sei lá, há 100 anos atrás a gente vem falando de experimentos, né? E o pessoal lá da medicina vem tentando buscar respostas a essas hipóteses de causa e efeito, né? Aí, como o professor colocou, né, esse esforço, ele fica mais simplificado, entre aspas, num esforço experimental, né? Quando eu controlo ali todas as minhas variáveis, eu consigo ter ali alguma segurança a mais sobre esse tipo sobre esse tipo, assim, das relações, o processo causal que está acontecendo ali, né? Agora, a gente não pode falar ali tão facilmente de experimentação na área de transportes, né? Eu não posso, assim, a gente tem ali as preferências, sei lá, as pesquisas de preferência declarada, mas, de modo geral, a nossa ciência aqui é uma ciência que dificilmente a gente consegue trabalhar efetivamente com experimentação. Então, a gente recai sobre o uso de dados observacionais. Aí tem duas perguntas aqui. Eu vou só falar logo aqui do João Lucas, tá? Bom, assim, essa questão aí do tipo de dado, ela é muito importante na causalidade, né? Eu acho que é uma das grandes dificuldades aí nossas, né, em relação a estudos observacionais, por exemplo, na medicina, né? Na medicina eu acompanho ali a mesma pessoa ao longo de vários anos, vários meses, né? Então, é mais fácil eu falar de causalidade quando eu observo as mesmas unidades ali ao longo do tempo, né? A gente tem pesquisas origem e destino que acontecem cada 10 anos, né? No melhor dos casos, por exemplo, em São Paulo. Em Fortaleza, sei lá, tem um gap aí de talvez uns 20 anos. Então, é difícil a gente... fica mais difícil ainda falar de causalidade quando a gente não tem esse acompanhamento, né? Esse conjunto de dados ali que vai sendo atualizado ao longo de anos, né? A complexidade, né, aumenta especialmente porque os processos causais eles evoluem também, né? E aí, só para finalizar, a questão aí do desafio da avaliação ex post e ex ante, né? Bom, eu não sei se eu tenho propriedade suficiente para falar da ex ante, mas, assim, bom, ex ante a gente está falando de previsão, né? Previsão é uma coisa que eu acho bem diferente de causalidade, tá? Inclusive, eu não acredito em previsão, porque estamos vivendo em uma época que é imprevisível, né? Então, assim, o papel sei lá, da causalidade e da previsão de modelos preditivos aí em avaliações ex ante, eu acho que ele precisa ser repensado, né? Eu acho que existe um papel importante, tanto da inferência causal quanto da previsão. Agora, em épocas de Covid, precisamos repensar, né? E na avaliação ex post, eu acho que o grande desafio é a disponibilidade de dados, né? Eu acho que tem muito sentido, tem muita associação ali com a pergunta do João Lucas, né, de que para melhor avaliar, a gente precisa de mais dados, precisa de dados antes, precisa de dados depois. Quanto mais dados a gente tiver, mais aspectos a gente consegue incorporar nessa avaliação. Lembrando que a avaliação ex post é essencialmente um processo de inferência causal. É o efeito causal de uma política, de um programa, de uma ação sobre alguma coisa, né? Sobre indicadores ali que eu quero medir. Então, assim, não havendo dados, eu fico cada vez mais sendo levado a tomar premissas ali restritivas, né? E isso, claro, vai impactar ali na qualidade da avaliação, né? Eu gostaria só de complementar que, assim, o desafio, né, diante de nós, planejadores e analistas, né, na avaliação de políticas e de intervenções aí, eu vejo muito como, né, um desafio que tem uma primeira parte dele, que é a gente conseguir, né, definir aí critérios de avaliação, né, que
reflitam adequadamente, né, a priorização, a hierarquização dos problemas e dos objetivos da comunidade, né? A partir daquela negociação ali que tem que se estabelecer entre esses interesses conflitantes dos atores, né? E depois, especialmente no momento como esse, em que a gente foi colocado aí, né, de frente com a incerteza, né? Aliás, ela já está aí há muito tempo, mas a gente fazia meio que de conta que a gente conseguiria, de alguma forma, controlar ou semi-controlar, né, esses fenômenos, né? Mas agora eu acho que está mais claro, né, essa nossa incapacidade. Então, eu acho que tem um papel aí cada vez maior para o que a gente chama de análise de sensibilidade, né, nessas avaliações, tanto ante quanto ex post, tá? Especialmente na avaliação ex ante. Tá? Bom, já estamos passando aí um pouco da hora, eu acho que eu vou passar de volta a palavra para o professor Flávio, tá? E agradecer aí vocês que acompanharam, né, e interagiram aí com a gente nesse momento, e dizer que estamos, né, sempre aqui com muita vontade de interagir, tá, pessoal? Então, não só para os nossos companheiros aí, colegas, né, do PETRAN, da UFC, mas também, né, dos outros programas aí que são parceiros, né, e que enfrentam aí esses desafios aí acadêmicos junto conosco nessa nossa ilha dos transportistas, tá? Então, obrigado aí, boa tarde. Obrigado, gente. Bom, pessoal, então eu queria agradecer ao Matheus e ao Felipe, né, pela apresentação. Eu particularmente sou um entusiasta dessa nova linha de pensamento, apesar de ainda estar iniciando, né, o estudo da questão da causalidade. Então, vai ser muito interessante mesmo ver esses primeiros resultados do Matheus e do Felipe. E, assim, é muito bom você ver essa complexidade, né, de pensamento, de formulação de questões de pesquisa, né, de experimento, como eles estão fazendo, né. Então, desejo sucesso aí ao Matheus e ao Felipe. Desejar sucesso ao Felipe é muito fácil, porque o professor Felipe é um dos professores mais queridos que a gente tem no programa, e é uma referência, né, não só para a gente, mas no Brasil inteiro, quando a gente trata de pensar, né, pensar e planejar o sistema de transporte das cidades brasileiras. Pessoal, acho que alguém me perguntou... Acho que hoje em dia a gente agradece, assim, né, com essas palavras elogiosas, com esse gesto, assim, hoje está tudo inovando, né? Estamos inovando aí em tudo. Eu acho que foi a Maísa que perguntou se ia ficar disponível. Vai ficar, sim. Eu ainda não sei, a gente está gravando, né? Vamos finalizar agora. Eu não sei ainda como a gente vai disponibilizar. Vou conversar com... A gente tem uma comissãozinha que está ajeitando, né, a questão das mídias sociais do PETRAN. Então, a gente tem o Instagram, tem o próprio site, e existe a chance da gente, né, consolidar aí um canal no YouTube. A gente vai ver como é que vai ser a melhor maneira, mas vai deixar sim disponível para você, tá? Então, finalizando aí, muito obrigado mais uma vez a Felipe, Matheus, e a gente se encontra novamente na semana que vem, às 11 horas, tá? Bom final de semana para todos. Um abraço. Tchau, gente. Bom final de semana para todo mundo. Interromper a gravação.